Olá, jovem, desejo que você esteja bem. Voltei para te ajudar com redação. Você já sabe, e hoje, indo direto ao ponto, nós vamos falar sobre a matriz de referência da competência 2. Essa matriz de referência, ela fala sobre os elementos essenciais aí para a produção textual, ou seja, o tema e o tipo textual. Então, se você não sabe do que eu tô falando, cola com o prof que você vai se dar bem. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública, a redação para você que não sabe que a competência 2 fala sobre tema e tipo textual, não sabe o que é tema, não sabe o que é tipo textual. Calma, eu vou te ajudar, mas antes já sabe, inscreva-se. Quando você se inscreve nesse canal pequenino, o que acontece? Esse robozão que é o YouTube entende que esse canal vai ajudar mais pessoas e não somente você que tá aí na luta para poder ter uma boa nota na redação do Enem, não é? Redação Pública, onde eu corrijo publicamente as redações, envia aqui nos comentários, beleza? Sim. Vamos lá. Tema e tipo textual. Na competência 2, a gente avalia como o participante se apropria da proposta de redação. Como assim? Como que ele aplica conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema de forma plena, de forma consistente. Basicamente, o que esse jovem, que esse candidato, essa candidata viu da vida e consegue combinar essas áreas do conhecimento diferentes para poder desenvolver um tema de forma consistente. E também a gente acaba olhando para o texto dissertativo argumentativo. Você já sabe, o texto dissertativo argumentativo é introdução, desenvolvimentos e conclusão. Você já sabe que os desenvolvimentos geralmente são feitos em 2 parágrafos. Tá me acompanhando? E isso tudo você tem que demonstrar conhecimento sobre os limites estruturais dessa tipologia textual, que é o quê? É a prosa. Não é poesia, é prosa. O que é prosa? É o texto dividido em parágrafo. A poesia é o texto dividido em estrofes. Sabia não? O que vale a gente salientar aqui pra você? A gente vai destacar o seguinte: a competência 2, ela exige uma avaliação bastante atenta. Por quê? Porque é a partir aí da abordagem do tema e da adequação à tipologia textual que as competências se organizam, vamos dizer assim. Afinal, vamos pensar comigo. A não adequação a esses 2 elementos pode levar à anulação da redação em casos de fuga temática e também em casos de não atendimento à tipologia textual. Eu vou repetir para ver se você tá me entendendo. Se você não adequa a sua escrita ao tema, ou se você não adequa a sua escrita a um tipo de redação dissertativo argumentativo, a tua nota da redação é anulada. Sabe o conceito de anulada? Eu vou colocar aqui no lado para você entender o que é anulado, tá bom? Então, nesse sentido, a gente observa que a avaliação da competência 2 deve ser feita considerando sempre esses 2 elementos, o tema e o tipo textual. Suave? Em outras palavras, o que a gente tem aí? O texto precisa ser avaliado em um dos 5 níveis previstos aqui na matriz de referência de correção da redação do Enem, e será fundamental ter um estudo aí, né, desses elementos, porque se você tiver sempre atento aí para o que condiciona o corretor, a corretora, você vai estar passando de um nível mais baixo para um nível mais alto. Ainda nessa aula eu vou te mostrar os níveis de correção dessa matriz de referência. Na prática, você tem que entender o seguinte: se um texto pudesse ser avaliado em um determinado nível, de 0 a 5, apenas pelo descritor do tema, isso não será suficiente para avaliá-lo de forma definitiva nesse nível. Isso também acaba se aplicando aí para avaliação quanto à análise da tipologia textual. Ou seja, quando avaliamos o tipo de texto, será sempre preciso observar também o cumprimento do tema. Então é uma coisa que está amarrada na outra. Só assim a gente pode ter certeza do nível em que o texto deve ser classificado entre 0, 1, 2, 3, 4 e 5, e eu vou detalhar mais adiante isso. Sobre o estudo do tema, a gente sempre leva em consideração uma produção que se adeque plenamente à proposta de redação apresentada. Ou seja, avalia-se a capacidade do participante aí, qual a capacidade que o participante tem de trabalhar no texto todos os elementos da proposta. Tá sacando? Quando a proposta é abordada parcialmente, a gente entende que o texto explora apenas um assunto, não articulando a discussão, a frase temática com toda a amplitude necessária.
pense que são 30 linhas. Então, nessas 30 linhas, você tem que tentar dar uma amplitude para a abordagem que você está fazendo. Já na avaliação da tipologia textual, o que a gente observa? Principalmente, as questões ligadas à estruturação, à estrutura do texto dissertativo argumentativo, o que é clássico aí, que é introdução, argumentação e conclusão. É importante a gente ressaltar que aqui na competência 2, né, essas partes são avaliadas do ponto de vista estrutural, ou seja, apenas pela sua proporcionalidade, sem considerar a organização e o desenvolvimento da informação ali dentro, dos fatos, das opiniões utilizadas. Esses aspectos são avaliados lá na competência 3. Aqui a gente vai falar sobre a competência 2. Além disso tudo, é determinante o quê? Para um bom desempenho do participante, uma discussão que traga referências e argumentos do seu repertório sociocultural. Então, repetindo e traduzindo o que você viu e absorveu da vida, da sociedade. Ih, rapaz. Desse jeito, você acaba extrapolando os textos motivadores da prova. Se você só se baseia nos textos motivadores, com certeza você não alcança o nível 5 aqui dessa matriz de referência. Então você também tem que prestar atenção que vai ser penalizado aqueles textos que o participante apresentar repertório a partir de muitos trechos de cópia dos textos motivadores. Basicamente você tem que usar os textos motivadores sim, mas moderadamente, pontualmente, só para dizer que, olha, eu estou a par desses dados, eu compilei esses dados, eu escolhi esses dados e vou usar. Mas você tem que trazer também o seu repertório sociocultural para além dos textos motivadores. Tá me acompanhando? Se você tá me acompanhando, o que eu vou fazer agora? Eu vou te convidar a conhecer, obviamente, o método Redação 4 Passos. Por quê? Porque nesse método eu ensino todas essas coisas que eu falo aqui no canal, só que eu ensino de maneira dinâmica, rápida, objetiva, para você aprender, aplicar na sua redação e poder tirar uma boa nota no Enem. Então aqui, se você clicar no link que tem aqui na descrição, você vai ver aqui alguns depoimentos de pessoas que foram ajudadas, que já conseguiram as suas vagas na universidade. Você vai entender como que os 4 passos são aplicados, eu te explico aqui detalhadamente como isso acontece. Tem aqui dúvidas para você tirar, se você tiver eventualmente. Tem aqui explicando melhor quem eu sou, qual é a minha trajetória. Tem uma ancoragem de preço para você entender que se eu fosse cobrar por tudo que está dentro do método, você ia pagar em torno de R$900. Só que o preço atual é esse que você está vendo aqui na tela. Tá entendendo como é um preço? Isso aqui não é mensalidade, é preço único. Então é uma oportunidade única que você tem de aprender melhor redação e poder tirar uma boa nota na redação, né? Tirar uma boa nota no Enem. Você ainda tem direito a bônus, como podcast, mapas mentais, roteiro de escrita, e-book. Esse e-book, ele também é vendido separadamente. Se você clicar aqui, você vai para um valor dele que é menor, né, do que os R$49, é um valor simbólico, só para você conhecer o método por dentro. Você pode escutar aqui o podcast, pode acessar a garantia, ou seja, se você comprou, você viu que dentro de 7 dias ali não te atendeu, o que eu acho muito difícil, porque é muita coisa que eu te entrego, aí você pode pedir o seu dinheiro que sem nenhuma burocracia a gente te devolve. Tem aqui umas dúvidas frequentes, a compra é totalmente segura, é no maior marketplace, né, de cursos digitais do Brasil, dentro da Hotmart, então você pode ficar à vontade, porque eu te garanto que esse método de redação vai te ajudar a sair daquele 520, 540, 620 e alcançar uns 700, 800, 900 e, por que não, a nota 1000, só depende de você, da tua prática aí desse lado e da minha correção aqui desse lado, beleza? Então, te convido a conhecer o método Redação 4 Passos. E agora, nessa segunda metade da aula, a gente vai falar sobre a matriz de referência da competência 2, só que agora falando sobre cada um dos níveis. Então presta atenção. O nível 1, a gente acaba entendendo quando o participante, o candidato, a candidata, apresenta o assunto, só que tangenciando o tema. O que é tangenciar o tema? É você sair pela tangente. Quem está estudando um pouquinho aí de física sabe do que eu estou falando. Aqui na redação, sair pela tangente é sair do tema, fugir do tema. E quando você também domina precariamente o texto dissertativo argumentativo, não sabe que tem que haver uma proporcionalidade entre os parágrafos, que tem que haver uma introdução, uma argumentação, né, um desenvolvimento e também uma conclusão. E quando você acaba usando traços de outros tipos textuais, do tipo, tem gente que escreve verso, tem gente que traz letra de música, tem gente que faz uma história fictícia, tem gente que escreve em primeira pessoa. Tem vários desse tipo, isso aí você vai estar no nível 1, tá certo?
Quando a gente vai falar do nível 2, a gente já está falando de desenvolver o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores ou apresentando um domínio muito insuficiente do texto dissertativo argumentativo. Então você não atende nem à estruturação com proposta, né, com argumentação, com conclusão, e você também acaba copiando muito os textos motivadores, você fica no nível 2. Quando a gente fala do nível 3, a gente já está falando de desenvolver o tema por meio de argumentação até previsível, só que um domínio mediano do texto dissertativo argumentativo. Então tem a proposição, tem a argumentação e a conclusão, só que o texto dissertativo está ainda num nível mediano, do tipo parágrafos ainda desproporcionais ou sem a argumentação bem feita ou aprofundada. Tudo isso está no nível 3 ainda. Já quando a gente pula para o nível 4, aí a gente já desenvolve por meio da argumentação consistente e apresenta um bom domínio do texto dissertativo argumentativo com a proposição, o argumento e a conclusão. Então vê que como muda do 3 para o 4, um é um domínio mediano, agora é um bom domínio, tá entendendo? E aí a gente chega no nível 5, que é desenvolver por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta um excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Então, lá do nível 1 para o nível 5, aqui, né, dentro dessas divisões aqui da matriz de referência, a gente tem que levar em consideração que é um treino, é a prática que vai fazer você chegar nesse nível 5, no nível 4. Então, você pratica aí desse lado e envia para mim aqui desse lado e com certeza a gente vai ter uma boa parceria aí no aprendizado de redação. Tá me acompanhando, jovem? Com isso, eu só tenho te dizer o seguinte: algumas semanas atrás eu fiz um vídeo aqui sobre como você não errar mais o uso das vírgulas na redação. Tem alguns usos de vírgula que você nem vai fazer na redação, como em vocativos, por exemplo. Agora, também se você quiser, tem um outro vídeo aqui em que eu falo sobre os pronomes, principalmente os pronomes demonstrativos, o uso do esse e do este, como é que você usa na redação, tá certo? Com isso, eu agradeço pela sua atenção e até breve!